Oi, queridos, tudo bem? Então tá bom. Demorou um pouquinho, mas antes de mais nada, eu queria falar com vocês o seguinte. Que vocês entendam um pouco a minha, às vezes, demora ou dificuldade de levar para vocês alguma dúvida, algum esclarecimento, de levar algum estudo para vocês sobre algum determinado assunto. É que vejam, na mente da gente está tudo muito claro, porque a gente já aprendeu tudo. E quando nós vamos abordar um determinado assunto, não dá para simplesmente, às vezes, falar de mim mesmo. Pegar e falar assim, explicar. Né? Então eu tenho que pautar isso na Bíblia para que vocês entendam o que a Bíblia diz, qual é a história bíblica, qual é o contexto. E isso tudo requer estudo, requer tempo. Então, às vezes, se torna, para mim, um pouco difícil, demorado, né? Então, vocês devem pensar assim, puxa vida, mas por que não responde na hora? Né? Que nem quando o pessoal ontem me abordou em vídeo, foram mostrar a música para mim, a Aline, eu respondi um monte de coisa assim de supetão. Mas quando eu vou levar uma coisa assim para o grupo, ou mesmo para o grupo de estudo, eu tenho que estudar também, né? Tenho que relembrar, trazer a memória, ver onde estão os versículos, né? Então, vocês me perdoem por isso, procurem compreender a minha fraqueza, né? E a minha dificuldade, e não fiquem pensando mal, nem chateados comigo por causa disso, tá bom? Então, eu não fiz uma coisa assim muito delongada, porque tem vários estudos sobre o Espírito Santo, tem um monte de estudos. Você pode estudar a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, assim como tem a teologia, tem a pneumatologia. Pneuma é espírito, então pneuma, né, fôlego, né? Então são estudos muito maravilhosos, profundíssimos, né? Tem muita gente que já estudou isso, que faz cultos, tem cultos na internet maravilhosos, pregações maravilhosas sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, conhecimento do Espírito Santo. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É Deus, lembra-se que ele estava lá no início com Deus, né? E no princípio a terra sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quer dizer, ele estava lá com Deus, né? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Então, no segundo, a terra estava desolada e sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Ele interagia ali no mundo, ele já era manifesto. E Deus disse, então Jesus se manifestou. Estou recapitulando, né? Então, o Espírito Santo é Deus, e toda a obra divina, embora a Bíblia glorifique o nome de Jesus acima de todas as coisas, não acima do próprio Deus, porque o próprio Paulo falou, quando ele sujeitar todas as coisas debaixo dos vossos pés, todas menos uma. Todas as coisas, mas menos o próprio Deus. Né? Jesus vai sujeitar tudo, né? Que é a palavra do próprio Deus, sujeitará todas as coisas, menos o próprio Deus, porque ele não pode sujeitar-se a si mesmo. Então, esse mistério da Trindade é uma coisa que não se preocupem, vocês nunca vão entender. Porque é um mistério. Então veja, falar que Deus é um ser triuno, entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, no entanto são personalidades diferentes, são pessoas diferentes, que têm atributos diferentes, que sentem, que pensam, que desejam, que agem, né? Que falam, né? Então, é um pouco complicado para a nossa mente humana, mas nós cremos por fé, porque a Bíblia nos relata sobre esse ser e porque este ser, este Deus, ele é manifesto a nós. Nós conhecemos o Deus triuno, né? Nós conhecemos a Deus pelo seu relato, conhecemos a Jesus Cristo por experiência com ele, pelas suas verdades, conhecemos a sua palavra que nos foi revelada pelo seu Espírito Santo. Então Deus idealiza, o Filho manifesta e o Espírito Santo cria, e o Espírito Santo revela, né? Então, vamos nos ater ao Espírito Santo. Veja, eu vou mostrar para vocês, quando Eva caiu, comeu o fruto representa o quê? Deus não tem os seus atributos, ele não mantém tudo
em perfeita harmonia? Pois é, o que é o pecado? É aquilo que destrói a harmonia que Deus criou. Você imagina se eu pego esse celular aqui e eu falo assim agora, eu vou jogar ele no chão e ele não vai cair, ele vai flutuar. Você imagina se as ordens das leis divinas, elas fossem desconstruídas, e aí esse celular flutuasse. Todas as coisas interligadas umas às outras, a gravidade, a rotação da Terra, a translação, a rotação, a translação, os tempos, tudo seria destruído. Por isso Deus é santo. Por isso quando se fala Deus é santo, porque ele não pode permitir que nenhum sequer dos seus mandamentos, da sua divindade, seja confrontada, destruída. Se Deus não fosse santo, tudo seria um caos. Mas porque Deus é santo, tudo está no seu lugar. Tudo funciona como tem que funcionar. Por isso as suas leis são boas. Por isso suas leis são maravilhosas. Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês entendam o que é pecado. Pecado é você tentar ou desobedecer essas normas. Porque elas vão trazer o quê? Morte e destruição, como é o que aconteceu. Então, quando o homem passou ao invés de obedecer a Deus, saber quais eram as coisas que contrariavam a lei de Deus, ele passou a conhecer o pecado. E quando passou a conhecer o pecado, se tornou rebelde imediatamente. Foi a mulher que comeu, a mulher que o Senhor me deu, e tararé. Não, foi a serpente que me enganou e o Senhor que fez a serpente, a culpa é sua. Então começou-se as blasfêmias, as murmurações. Então o pecado entrou no homem e a morte consequentemente também. Por isso Deus tinha avisado, não quebrem as minhas leis, para que vocês não morram. Certo? Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque eu vou falar agora da razão pela qual Deus proibiu os cultos a entidades. Né? Por que ele, depois que ele promulgou as suas leis ao seu povo e quis fazê-las conhecidas, e disse, este povo vai seguir as minhas leis. Então ele deu leis muito claras, falando sobre a invocação de espíritos e de mortos. Então vou ler alguma das passagens para vocês. Para quê? Para fazer essa diferenciação, tirar essa dúvida de vocês. Por que agora eu então falo em línguas? Por que essas línguas? O que é isso? Que manifestação é essa? Né? O que eu falo para as pessoas? Então eu vou tentar ensinar, tentar ser breve, que é muita coisa, queridos. Olha, por isso que eu digo, nós precisamos do estudo, precisamos do ensino, porque Deus tem muitas maravilhas para revelar para nós. Né? E se nós não nos aplicarmos ao ensino, a gente sempre vai andando no desconhecimento, nós podemos cometer muitos erros. E então é muito importante que nós sempre estudemos, meditemos na palavra de Deus, nos aprofundemos nela, porque ela vai nos encher de conhecimento de Deus, do Espírito de Deus. E isso vai edificar, vai fortalecer as nossas vidas, vai nos manter plenos do seu conhecimento, cheios do Espírito Santo, cheios da revelação que vem por meio do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou fazer a primeira menção aqui, Deuteronômio 18, de 9 a 12. Então Deus disse assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, você vê, essas leis são para daquele momento em diante, porque desde dos primórdios, o homem já tinha começado a inventar deuses para si. E aquelas nações que haviam se formado ao longo dos anos, antes dos milênios, né? Antes de Deus dar a terra para o povo judeu, antes dele tirar, você veja que o próprio Egito era uma nação idólatra, cheia de deuses. Então por que Deus fez aqueles sinais no meio dos egípcios? Porque o povo já estava todo contaminado com aqueles deuses.
embora eles sabiam que havia um Deus que havia prometido para Abraão, para Jacó, que se tornou Israel, é aquele Deus que eles criam, mas eles estavam contaminados por aqueles deuses, por aquela idolatria. Então, a partir do momento que eles entram na Terra Prometida, Deus dá essas leis para eles. Essas leis Moisés recebeu e foi escrevendo para que quando eles fossem instituídos naquela terra, eles então passassem a seguir aquelas leis. E vou explicar por que razão. Então ele falou, quando vocês entrarem lá, não se achará, ou seja, ninguém de vocês poderá passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Os deuses das terras, dos povos, matavam as crianças recém-nascidas, sacrificavam os seus primogênitos a Moloque, e isso era abominável a Deus. E nem adivinhador, né? Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O Senhor não é santo? Pois bem, então ele não quer que você se misture com nada que não seja santo. Portanto, estes hábitos, consultar os mortos, invocar espíritos adivinhadores, consultar espíritos dos mortos, não é uma coisa santa, é uma coisa imunda. O que é imunda? É aquilo que não é santo, que é contaminado, né? A gente fala imundo, é uma coisa suja. A sujeira, no caso, espiritual. Uma sujeira, uma contaminação que foge dos padrões do nosso Deus pleno, que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E o pecado o que é? A desvirtuação, a desconstrução dos mandamentos da perfeição da santidade de Deus. Depois de Deuteronômio, nós temos ainda aqui, Isaías 8,19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirleiam e murmuram. Como é que fazem mesmo quando se invoca lá os espíritos? Eu já fui no Umbanda, no Macumba, quando desce um espírito lá, como é que ele fala? Porque está com muitos problemas, já que nós vai resolver tudo isso, né? Não sei o quê. Pois é, esses espíritos já existiam lá no passado, né? Falam diferente, usam uma linguagem, um sotaque diferente, né? Para enfatizar que é uma outra pessoa, completamente diferente. Então, que chirleiam e murmuram. Então, havia esse hábito já de invocação dos mortos. Aí ele diz, Isaías, porventura, não consultará o povo ao seu Deus? Quer dizer, para que vocês estão indo atrás desses espíritos familiares? Vocês não são um povo diferente, separado? Por que vocês não consultam a Deus? Aí ele pergunta, a favor dos vivos, vocês vão procurar os mortos? Né? É uma exortação muito grave. Depois temos lá em Levítico, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o vosso Deus. Deus exige uma adoração única, só para ele. Se você quiser buscar alguma coisa, busque dele, né? Quando eu falo exige, muitas vezes as pessoas confundem o que é adoração. Por que nós adoramos o nosso Senhor? Porque ele quer ser o melhor de todos? Ele é. Mas quando nós nos achegamos em adoração a Deus, nós recebemos tudo o que ele é. Deus é doente? Deus tem doença? Deus tem pobreza? Então todas as nossas necessidades são supridas pela sua face. A face do Senhor, que é uma maneira que a Bíblia se refere a Deus, o resplendor da sua face, a luz da tua glória, né? Quando nós entramos nessa energia de Deus, nós somos recarregados, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos remidos, nós somos fortalecidos. Nele está a nossa esperança. Né? Então ele exige no sentido de que ele aponta para ele. Se você nele, você tem satisfação para tudo que você precisar. Ok?
Depois tem lá, Levítico 26. Voltarei, meu Deus alertando, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos. Né? Voltarei meu rosto contra quem consulta espíritos. Até que não estou demorando muito, não. Estou indo rápido. E contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se. Olha só a referência que Deus dá. Ele se refere à busca de espíritos como prostituição. O que é prostituição? É você se contaminar, ou seja, a palavra prostituição tem a ver com relacionamento sexual, mas aqui é com relacionamento divino, para você ver que o relacionamento com Deus deve ser um relacionamento fiel, é um relacionamento como de marido e mulher, é um relacionamento porque Deus chama a sua igreja de noiva, chama a sua igreja de pura, de noiva. Então, quando o povo de Israel pecava, teve um dos profetas, Ezequias, se não me engano, Deus mandou ele casar-se com uma prostituta e andar com a prostituta no meio do povo, porque aquilo era abominável, era um pecado gravíssimo. Então Deus chama a infidelidade do povo de prostituição. Ele diz que quando você invoca um espírito familiar e um médium, você está se prostituindo, né? Referindo-se lá ao povo judeu, porque era um povo que tinha uma obrigação para com Deus, porque eles viram Deus pessoalmente. Tá? Então chama-se isso de prostituição. Quando você está no mundão e depois você aceita Jesus, o que você fazia antes não considera-se prostituição, né? Porque você não tinha feito um voto com Deus e depois se prostituído. Você estava nas trevas mesmo, né? Você estava nas trevas mesmo. É bom pontuar isso também, muito interessante. Vocês entendem? Às vezes as pessoas ficam assim, porque fulano é macumbeiro, porque fulano é espírita, porque fulano é católico idólatra, porque não sei o quê, porque o outro é seixonoye. O fato não é o Deus que você busca, não é a religião que você busca. O fato é que se você não está com Deus, você está morto. Não se trata de ficar acusações, isso é muito interessante, porque quando as pessoas falam isso hoje, já fala assim, você está me julgando, porque é um jugo pesado. As pessoas não entendem que o Evangelho aponta para o seguinte, quem está comigo, quem está em mim, está vivo, quem não está, está morto. Né? O que Jesus disse. E a condenação é essa, eu vim, a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Né? Então, ou você tem Jesus, ou você pode ser um monge budista, nunca ter olhado para uma mulher, ser eunuco, fazer tudo certo, você não tem salvação. Porque a justificação está por meio de Cristo Jesus. Ou você tem Jesus ou você não tem. Então, estas coisas aqui, mais para frente eu vou explicar a razão por que Deus condenou essas coisas e disse, não façam tais coisas. Eu perdi uma aqui, mas vamos para 2 Reis, 21:6. E até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, né? Não tem hábitos assim? A xicrinha de café, a borra de café, olhava lá, não, porque vai te acontecer tal coisa. Pelas nuvens, tinham agoureiros que adivinhavam pelas nuvens. Conforme a nuvem passava, olha, na sua vida vai aparecer uma mulher assim e ela vai tal coisa. Era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Está se referindo a um rei, eu não sei quem é aqui exatamente, já te falo já. 6. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e fez o que era mal. Manassés fez essas coisas. Né? Você viu que ele fez passar o filho dele pelo fogo, adivinhava ele era um espírita geral, um médium aí que mexia com todos os segmentos do ocultismo. Deixa eu ver, 2 Reis 21. Deixa eu ver se eu acho o que eu perdi aqui. Só um segundinho, tá? 2 Reis 21:6. Levíticos 19:31. Vamos ver aqui. Levíticos
19, 31, 26. Tá, vou passar porque tem outras passagens para frente. Então vamos lá. Ezequiel 13, 18. E diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, olha aqui uma dos alertas e dos porquês. Vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades, a fim de tirarem vantagens. Vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Quer dizer, eram pessoas que faziam feitiços, né? Que na religião lá deles, na invocação, no ocultismo, eles preparavam umas pulseiras protetoras, algumas coisas assim, né? Algumas mandingas lá que Deus se aborrecia. Malaquias 3:5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, Deus indo contra a feitiçaria. Muito bem. Olha, uma coisa interessante, né? Eu acho que vocês já viram essa passagem. Quando Moisés é chamado para o monte, e ele está lá passeando, e Deus aparece para ele na sarça ardente, não sei se vocês lembram, muita gente não entende o significado da sarça e do fogo que pegava e não se consumia. O que é o fogo? Como que o Espírito Santo se manifesta? A sarça era uma planta muito conhecida daquela época, daquele povo. Era muito comum naquela região. E o fogo que ardia na sarça, e porém ela não se consumia, é a representação do Espírito Santo. Então, veja que claro que é. A sarça é uma planta muito comum, que representa o quê? O homem. E o Espírito Santo não consumia a sarça, embora ele estivesse no formato de fogo. Por isso que o Espírito Santo é como um fogo, né? Então ele habita dentro de nós como um fogo de Deus, que ele é representado assim, como o fogo do Espírito. Por isso que quando ele desceu no Pentecostes, nos 50 dias depois da Páscoa, ele veio como línguas de fogo, né? O Espírito Santo é representado como pomba lá no batismo de Jesus, como o vento impetuoso, como os 4 ventos de Deus, como o fogo, né, na sarça, como o fogo no batismo do Espírito Santo. Então, isso mostra que o Espírito Santo vem, a sua obra vem em conjunto, porque ele não pode se separar de Deus, nem de Jesus. O Espírito Santo, ele ressuscitou Jesus, né? Porque Paulo diz assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vos ressuscitará, né? Então, nós temos esse Espírito, né? As promessas do Espírito. Em Joel 2, desde os tempos de Joel, Deus prometia que ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos, não só, toda a carne aqui não representa só todo o mundo, mas eles imaginavam o quê? Que as bênçãos de Deus viriam só sobre o povo judaico, só sobre os israelitas. Mas Deus diz aqui que seriam sobre toda a carne, né? E também de uma forma assim, porque o Espírito Santo se manifestava muitas vezes de formas individuais. Deus falava pelos profetas, o próprio Moisés foi batizado, tinha o Espírito Santo sobre ele, que ele dividiu com 70 anciãos, né, para que a carga daquele povo pudesse ser, para ele poder administrar aquele povo melhor. Você imagina 6 milhões de pessoas, né, para você administrar. Ah, é porque não sei o que, a fulana puxou meu cabelo. Ah, porque não sei o que, o filhinho da fulana está com a pedra em mim. Você imagina? Moisés estava sobrecarregado. Então o que Deus fez? Deus dividiu do Espírito que estava sobre Moisés para 70 homens durante um tempo. Você veja, foi como se foi um pré-Pentecostes, foi um batismo com o Espírito Santo temporal. Depois que ele batizou que ele dividiu o Espírito com
os juízes, os 70 anciãos, eles administraram e depois foi tirado deles. Eles ficaram sem. Então não era uma promessa definitiva, foi temporal. Então diz assim no Joel 2: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Alguma semelhança com o que vocês passam hoje? Esse versículo esses dias na igreja. Né? A Mariana disse que leu o versículo na igreja essa semana. Então, o Espírito Santo age como quer nas nossas vidas, nos dá ferramentas como ele lhe apraz. Em Isaías 32: Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará campo fértil e o campo fértil será reputado por bosque. Em Ezequiel também: Eles dariam um só coração. Prestem atenção nesse versículo. Eles dariam um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso tem a ver com regeneração. Coração de pedra é o coração que não entende as coisas de Deus, que o Espírito haveria de revelar. Tanto é que no 20 fala: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles serão por povo e eu lhes serei por Deus. Assim como Deus disse sobre Jesus, ele disse: e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Né? Depois em Ezequiel também novamente diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Ele repete de novo o que ele diz no 11, ele repete no 36. Depois em Zacarias novamente: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Alguma semelhança, né? E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Ó, já falando de Jesus, que haveria de nascer o primogênito do Pai. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Depois eles virão ainda a se converterem, a receberem o Espírito e reconhecerem que Jesus era o Messias que eles sacrificaram. Tá bom? Eu passei por todas essas passagens porque eu achei importante vocês saberem a diferença de uma coisa e de outra, tá? Para que vocês possam explicar para as pessoas, né, sobre o que vocês receberam hoje. Qual é a diferença do que vocês faziam para o que vocês estão fazendo agora. Muito bem. A regeneração, quando vocês se reuniam no centro, quando vocês se reuniam, vocês buscavam a Deus, mas de uma forma cega. Vocês não conheciam, né, a Deus, como eu mandei na mensagem para vocês no WhatsApp hoje. Eu mandei assim, a passagem da mulher samaritana, mandei para vocês lá, né? Oh, meu Deus, onde é que tá? Não, mandei aqui. Segundinho. Aqui. Jesus dizendo, ó, vós adorais o que, para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então vocês andavam às cegas. Andavam às cegas. E quando nós invocamos os espíritos dos mortos, né, nós sabemos que os mortos estão mortos. E eles não têm contatos com os vivos. Então quem nós invocamos? Nós invocamos os espíritos do mal.
nós invocamos os demônios. Então, a atuação, né, as manifestações espirituais que acontecem com quem invoca os espíritos mortos, vêm dos espíritos imundos. Então, se vocês realizavam algum prodígio, alguma obra, alguma coisa, era sobre esses espíritos que nós estamos falando. Né? Os espíritos que vocês incorporavam não eram o Espírito de Deus. Ok? Então, a prova é que, por mais que vocês realizassem boas obras, essas boas obras não provocavam regeneração em vocês. Vocês continuavam praticando as mesmas coisas. Havia arrependimento de pecados? Vocês se derramavam, se arrependiam, se preocupavam de agradar a Deus? De que aquilo que vocês faziam era algo agradável ou não a Deus? Os pecados de vocês deixavam de fazer? Não deixavam. Então não podia haver regeneração, porque não havia a revelação do pecado. E quem dá a revelação do pecado? Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, eu não poderia enviar o Espírito que ficará com vocês. E ele, quando vier, vos revelará, me glorificará, vos convencerá do pecado e vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Então, os atributos, os objetivos, as práticas do Espírito são essas. Glorificar o sacrifício da cruz, porque por meio dele vocês são salvos. Ensinar vocês, revelar para vocês que vocês estão em pecado e que vocês precisavam desse sacrifício. Ou seja, convencer o homem do pecado é fazer o homem ver o quanto ele precisa do sacrifício de Jesus. Qual foi o tamanho da salvação que vocês receberam. Tá? E ensinar todas as coisas que vos tenham dito, que são as suas leis, a sua palavra. Né? Quando vocês faziam isso com outros espíritos, isso não acontecia. Não havia regeneração, vocês não eram salvos, não eram regenerados na sua alma, não havia salvação e não havia conhecimento das Escrituras. Tá certo? Por que isso é tão importante? Porque, vejam, antigamente, para se perdoar pecados, o que se precisava fazer? Se matar um animalzinho toda vez que você pecasse. Tá certo? Tem uma passagem de Davi que ele, quando vinha com a arca, ele colocou a arca sobre a carroça, e quando a carroça foi cair, um dos acompanhantes foi segurar a arca e morreu fulminado, porque só os levitas podiam carregar a arca. Então, ao tocar na arca, ele desobedeceu uma lei e foi fulminado. Né? A cada 6 passos, até chegar a arca em Jerusalém, eles sacrificavam um animalzinho, como uma demonstração de culto, culto ao ar livre. Né? Foi um culto, uma passeata em forma de culto. Então, a cada 6 passos, eles sacrificavam um animal para agradar a Deus, para, enfim, perdoar os pecados de Israel. Vocês imaginam se a cada pecado que você cometer no dia, você tivesse que matar um animalzinho? Então, veja, qual é o grande segredo do Evangelho da salvação? É que o Espírito que nós agora habita, ele veio de uma vez por todas, porque ele representa o sacrifício uma única vez de Jesus por todos os nossos pecados, tanto pelos passados, como pelos que a gente cometeu agora e por aqueles que nós vamos cometer. Porque senão era preciso que nós, a cada pecado, voltássemos a sacrificar novamente. Mas Jesus fez isso de uma única vez, porque está escrito: não foi por sangue de bodes, nem de touros que vocês foram perdoados, mas foi pelo sangue de Cristo, que entrou no Santíssimo Lugar uma única vez, propiciando salvação para toda a humanidade, de uma única vez e para sempre. E quem que garante isso em nós? O Espírito Santo, que é quem?
que é o próprio Deus dentro de nós. Ok? E esse Espírito que habita em vós agora é para sempre. Então, vocês procurem nas cartas de Paulo. Paulo é um dos apóstolos que melhor explica o Evangelho, né? À luz do Evangelho sobre o Velho Testamento. Muito bem. Quantas vezes vocês viram Paulo lá? Ó Senhor, perdoa os meus pecados e me desculpa pelo erro que eu cometi. Você não vê nos 13 livros nenhuma vez. Você só vê Paulo dizendo assim, o qual eu sou o pior de todos, o pior dos pecadores. Mas você não vê Paulo pedindo perdão pelos seus pecados. Eu não quero dizer que você não deva fazer isso, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que Paulo não usa isso como se fosse uma lei, uma obrigação, uma coisa como era a obrigação do sacrifício do animalzinho. Né? Vamos ver se eu me explico melhor. Paulo mostrou para nós, e ele tinha isso como regra de vida, de que a salvação que ele tinha recebido redimia todos os pecados dele. Por isso que ele não insistia nisso. Ele insistia em viver uma vida santa. Porque assim ele não precisava se preocupar com os pecados que ele cometia. Porque ele sabia que vivendo uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, vivendo o Evangelho, ele já tinha à sua disposição, ele tinha certeza de que isso que ele estava falando era verdade. E é isso que nós devemos ter. O próprio apóstolo João diz, ele fala, quem está em Deus não peca. Mas por que não peca? Porque você está em Deus. Você vive em Deus. Qualquer deslize que você faz, você já reporta ao Senhor. Puxa, Senhor, não devia ter feito isso. Nossa, eu falei mal do fulano lá, mas eu já me arrependi. Quer dizer, você vive uma vida de santidade, né? Você não tem que ficar a todos minutos, né? Se você vive uma vida na presença de Deus, você anda em retidão, né? E eu não estou dizendo aqui que você não peca, eu só estou dizendo que Paulo tinha essa convicção. Ele pregava isso, ele falava, os nossos pecados foram redimidos. Então, se uma pessoa vive no Espírito, vive na leitura da palavra, vive em comunhão com Deus, e ela tem essa convicção, ela não é uma pessoa que anda, uma hora ela vai e cai num determinado pecado lá, né? Outra hora ela vai e cai no outro. Aí ela vai e cai no mesmo de novo. E ela vive na prática do pecado. Essa pessoa não está regenerada. Ela não vive o Evangelho. Então, ela realmente precisa de viver constantemente. Senhor, me perdoa dessa vez, me dá forças, não deixa eu cair em tentação, né? Então, o que eu quis mostrar com isso é que Paulo não só falava que a regeneração era definitiva, mas ele vivia ela. Por isso que eu não disse que ele também não estou falando aqui que ele não... Fecha a porta, por favor. Eu não estou falando também que ele não reconhecia que ele era um pecador. Não disse isso, tá? Porque ele mesmo fala. Ele diz assim, ó, maldito homem que sou, pois aquilo que quero fazer eu não faço. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu pratico, né? Como ele diz, ele não diz se ele diz maldito, mas ele diz quem me livrará? Não diz maldito, ele diz quem me livrará do corpo dessa morte? Do que ele estava falando? Que ele era um pecador nato e que ele tinha certeza dessa convicção, dessa situação que ele se encontrava, porque não tem como a gente se livrar do pecado. Você vai pecar todos os dias. Porém, você tem o Espírito Santo agora dentro de você, que te redime a cada novo pecado cometido. Jesus é ministro do pecado, quer dizer que então, por isso, Paulo mesmo diz, quer dizer que então por isso eu vou sair pecando à vontade, que de boa, né? Jesus mas já me perdoou mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí você já não tem o Espírito de Deus. Porque se você pensa assim, se você tem esse tipo de pensamento, você já está num pecado de escuridão, você está nas profundezas. Por quê? Porque você acha que
que na sua concepção pecaminosa, que Deus vai se deixar enganar por você. Você tapeou Deus. Não. Eu recebi o entendimento de que o Espírito Santo está em mim, então o que eu fizer não tem problema. Então eu vou fazer aqui de leve, que de boa. Você negou todo o fundamento das Escrituras e da fé. Então você não tem o Espírito de Deus, portanto, você está vivendo no engano, né? Muito bem, já falei de Moisés, né, que ele já tinha o Espírito Santo lá de uma forma poderosíssima e falava com Deus diretamente, e também que foi dividido do Espírito dele sobre outras pessoas de forma temporária, tá bom? Eu quero ler aqui uma passagem de Marcos 26, Jesus falando sobre a ressurreição. Então ele diz assim, que não acreditavam na ressurreição, vieram interrogá-lo, né? E disseram assim, e ele respondeu, mas serão todos como os anjos que estão no céu. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, tendes lido no livro de Moisés como lhe falou Deus na sarça. Olha que interessante, Jesus aqui em Marcos vem lembrar lá da sarça ardente que Moisés teve a visão, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. O que significa isso? O mesmo que eu estou revelando para vocês aqui agora. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles já não tinham morrido? E por que Deus está falando de pessoas mortas? Porque essas pessoas não estavam mortas. Essas pessoas estavam vivas, né? Então o Espírito de Deus falando aqui, Deus não disse, eu era o Deus de Abraão. Eu sou aquele Deus de Abraão, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaque, eu era o Deus de Jacó. Mas eu sou. Então é porque o estado dessas pessoas estava num estado de vida, de vida temporal naquele momento, né? Então, dizendo para Moisés que essas pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, que já tinham morrido, estavam vivas naquele momento, né? Por quê? Porque Deus as concedeu a vida eterna por meio da fé. Da fé em quem? Na sua palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então, Abraão, Isaque e Jacó estão guardados em vida aqui. Então, por essa razão, Deus, nosso Deus, o Espírito Santo que está em nós, não é um Deus, não é um espírito de mortos, mas é o espírito do próprio Deus. Agora, tudo bem, depois de tanto estudo e ensinamento, o que isso tem a ver com a situação que vocês estão vivendo hoje? Muito bem, veja. Essas promessas das quais Deus prometeu derramar sobre nós nos dias de hoje, na nossa época, que nós estamos vivendo agora, são as promessas que Cristo nos deu, pois Cristo disse, e o Pai vos batizará com o Espírito Santo. E João disse, esse é o que vos batiza com o Espírito Santo. Então, Deus completou essa obra salvítica, né, por meio de Jesus Cristo, na totalidade, quando ele derramou o Espírito Santo sobre a terra, sobre nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser as suas testemunhas na terra. Ou seja, Deus agora habita em nós e se manifesta através de nós, para que outras pessoas também recebam a tão grande experiência da salvação em Jesus Cristo, para que elas também sejam reveladas, né? E o que é o dom de línguas? O dom de línguas é uma manifestação do Espírito Santo, pois foi assim que ele resolveu se manifestar. E ela aponta para a separação das nações lá em Babel, quando Deus
pulverizou separação, trouxe inimizade com os povos, agora, por meio do seu Espírito, ele traz de novo a reconciliação com os povos. Então, essa manifestação ocorreu pela primeira vez no dom de línguas, no 50º dia da Páscoa, que foi no Pentecostes. Então, ali naquele momento, Pedro, ele prega para aquelas pessoas e o Espírito Santo desce sobre eles como mandamento de Jesus. Jesus diz, olha, não saiam da cidade até que vocês venham ser revestidos. Então, o Espírito Santo é um revestimento para o crente, né? Não que o crente já não tenha sido regenerado pelo Espírito quando aceitou Jesus, porque foi o próprio Espírito que revela quem é a pessoa de Jesus. Então, abre-se os olhos e você fala, nossa, eu preciso da redenção, e você é regenerado. Você já tem o Espírito Santo, senão de outra maneira você não poderia ser salvo, né? Se o batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo, tem a ver com a salvação, então, se uma pessoa aceita Jesus e Jesus vem naquele segundo seguinte, ela não vai para o céu. Essa é a prova. Na medida que você é revelado de Jesus, você já recebe a salvação por meio dele, porque você o recebeu como Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vem depois ou ao mesmo tempo, isso varia de pessoa para pessoa. Mas o que vocês têm que entender e saber explicar para as pessoas é que agora vocês receberam uma promessa bíblica de Deus, né? E tem agora em vocês o Espírito do próprio Deus. E que essas manifestações são de um único Espírito, né? Eu mandei a passagem para vocês lerem, né? Pois pelo mesmo Espírito o dom de línguas, pois pelo mesmo Espírito o dom de revelação. E a cada um o Espírito derrama como lhe apraz, ou seja, mostra também a independência do Espírito Santo, a sua pessoa. Isso é um outro estudo que a gente vai ter, que é muito maravilhoso também, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo tem sido desprezado, tem sido vilipendiado por muitas pessoas, pelas novas igrejas. O Espírito Santo tem sido tratado como se ele fosse uma força qualquer, como se ele fosse alguém que não existisse. Mas o Espírito Santo é Deus, né? E ele deve ser tratado como tal, ele deve ser reverenciado como tal. E hoje o que as igrejas estão fazendo com o Espírito Santo é assim uma abominação, né? Estão tratando o Espírito Santo como um espetáculo circense, né? Esquecendo-se que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, o que as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que Deus se manifestar através de vocês, têm que saber é que a nossa igreja tem estudos bíblicos e que elas vão entender e aprender sobre o que são essas manifestações do Espírito Santo, né? Quais são os objetivos dessas manifestações e para que Deus nos deu a cada um de nós uma ferramenta diferente. Então, quando vocês lhes perguntarem, vocês vão nas Escrituras e mostrem para essas pessoas essa passagem bíblica que eu mandei para vocês, que Deus batizaria, que o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas que recebem a Cristo Jesus, mas que não são diversos espíritos, porque esses espíritos que vocês recebiam antes são espíritos que, ao invés de trazerem regeneração, ainda trazem condenação sobre a vida de vocês. Vocês querem ver uma prova? A Gabriela falava para mim que quando vocês entravam no centro lá, que tinham 2 seres gigantes, né? 2 seres gigantes que ficavam à porta como guardiões daquele lugar. Quer dizer, ali, de certa maneira, tudo que vocês faziam, quem recebia os cultos de vocês eram esses espíritos. Porque Satanás também almeja adoração. Ele quer ser adorado. Você quer uma prova? Ele tentou Jesus no deserto como? Se prostra diante de mim. E eu vou te dar tudo isso que o quê? Essa passagem é muito importante. Eu te darei tudo isso que me foi dado. Dado por quem? Por Deus? Não.
a terra Deus deu aos homens. Então os homens, a cada novo culto, a cada nova invocação, né, todas as vezes que o homem invoca esses espíritos, ele está abrindo portas espirituais para que esses espíritos entrem na terra e tomem conta. Quando você pega uma galinha, sacrifica ela para um espírito desse, ele recebeu o sangue, ele recebeu vida daquele animal para agir sobre a terra, levando mais pecado, destruição, morte, suicídio, homossexualismo, lesbianismo, todos os tipos de pecados que o homem comete, só que isso ainda hoje é muito separado, sabe? Isso é muito difícil. É como você falar assim, eu vou para a igreja, mas eu vou na casa da Gabriela. As pessoas querem que você vá num templo, senão não vale. Então hoje as pessoas não entendem que o ser humano nasceu no pecado. Só que quando ele comete pecados, esse pecado traz uma consequência. Essa é a diferença. Então, ao oferecer qualquer coisa para um espírito, ao invocar esse espírito, dar a ele luz, porque ele está nas trevas, quando você abre os seus olhos e dá a ele o seu corpo, e dá a ele luz para ele entrar neste mundo, ele toma conta e posse direito sobre coisas que seriam só do homem. Então, ao cair, ao Satanás tomar essa terra, ele foi tomando também, através desses cultos, domínios e domínios e domínios. Né? Ele tomou domínios, são potestades, principados. Eles foram tomando território, tá certo? E promovendo cada dia mais o aumento do pecado. O aumento e a prática contínua do pecado. O Espírito Santo vem para quê? Esse Espírito que vocês têm agora não é um Espírito qualquer, não é o Espírito das línguas que vai vir, é o próprio Deus que habita dentro de vocês, que está se manifestando em palavras proféticas, em palavras de sabedoria, em revelações, em sonhos, em visões, né? Em louvores, né? De todas as maneiras que o Espírito Santo se manifesta no meio de nós. Então, quando alguém vos perguntar, é simples. Não, nós profetizamos pelo Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo que está sobre nós. Nós temos um Espírito Santo. O Espírito Santo está no meio de nós. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Jesus disse que quando nós nos reuníssemos 2 ou mais em seu nome, ele estaria no meio de nós. E assim o Espírito Santo está lá, que é Deus também. É a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa com atributos, com vontades. Ela pensa, ela fala, ela tem desejos, né? Ela tem vontades. E o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, conforme ele quer, conforme ele escolhe. Ok? Eu gostaria de olhar mais uma passagem, mas eu acho que por aqui já foi bastante. A Bíblia está cheia de relatos. Eu vou, aos poucos, quando a gente for fazendo outros estudos, eu vou mostrar para vocês o Espírito Santo falando. O Espírito Santo fala nas Escrituras. Quando o Espírito Santo fala assim, Ananias e Safira, um exemplo das Escrituras. Ananias e Safira, um casal, todos levavam os dinheiros, vendiam suas propriedades e levavam aos pés dos apóstolos. Esse casal combinou o seguinte: eu vou vender o terreno por 100 mil, mas vou falar que vendi por 70. A gente dá 70, todo mundo acha que a gente é boa pessoa e a gente guarda 30 para a gente. Quando eles chegaram com os 70, o apóstolo João falou para ele: por que você mentiu ao Espírito Santo? Quer dizer, como que João sabia? Porque o Espírito Santo revelou. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Se você vendesse por 100 e ficasse para você, você não seria seu? Por que você veio trazer 30 e falar que vende 70 e falar que vendeu por... Por que você vendeu por 100 e trouxe só 70?
E aí ele diz que ele morreu na mesma hora. E a mulher dele também, que estava de mancomunada com ele, morreu em seguida, porque ela chegou alguns minutos depois, ele já tinha sido enterrado. Parece meio macabro, mas essa situação aconteceu para que Deus mostrasse para a igreja o quão sério era a presença do Espírito Santo. Para que eles temessem, e toda a igreja temeu, e a igreja começou a levar Deus a sério. Não que não levasse, mas enfim, foi uma demonstração de que com Deus não se brinca, que o Espírito Santo é uma pessoa e ela pode ser entristecida. Ninguém diz, assim, entre os estudiosos, que eles foram condenados, mas que foi uma espécie de uma punição, uma repreensão muito dura, a ponto deles perderem a vida por mentirem ao Espírito Santo. Tá? Então, e em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, quando você vê um relato onde está escrito assim uma coisa que ninguém podia saber, é porque foi o Espírito Santo que revelou para Moisés, que revelou para Paulo, que revelou nos Evangelhos, tem muitas passagens assim, né? Porque não queria que fulano soubesse. Então isso aí não é uma coisa que o escritor das Escrituras, do Evangelho, podia saber, mas é algo que foi revelado pelo Espírito Santo, e então o escriba escreveu, mas revelado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que está em vocês agora. Então eu espero que vocês continuem buscando, se enchendo a cada dia mais do Espírito único do nosso querido Deus e Pai. Do Espírito de Jesus Cristo sobre a vida de vocês. E nunca tenham medo nem vergonha de dizer: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus eu te trouxe essa profecia. Pelo Espírito Santo de Deus eu vivo, e ele vive em mim e eu vivo nele todos os dias, eu e minha família, até que Jesus Cristo venha então nos buscar. Amém? Eu sei que é bastante tempo, porque o assunto é longo, mas ele é muito mais profundo do que eu posso ter falado, e eu espero que em umas outras oportunidades vocês venham aprendendo aí, se eu sei que vocês estão buscando, e eu possa estar discorrendo sobre esse assunto mais completamente, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor Jesus.